Nesse vídeo eu vou trazer aqui, gente, informação a respeito do mercado da bola e tem dois jogadores do Bahia despertando grandes interesses mundo afora, vocês vão entender. Além disso, vou trazer também palavra de Ceni sobre algo importante no futebol brasileiro, para completar a reflexão sobre a partida e situação do Bahia na tabela. Isso e muito mais é mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje em mais um Plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar e você já sabe, né, o cupom BARA10 está aqui e com ele você pode comprar qualquer produto vendido e entregue pela Centauro ou pelo site ou pelo próprio aplicativo da Centauro e você ganha mais desconto, tá aqui minha dica para você, mas não só essa, várias dicas, aí a gente dá uma geral e esse tênis aqui da Puma, o Smash, um sapatênis, né, exatamente esse que você tá vendo aqui, show de bola, viu gente, show de bola mesmo, tá aqui ele com todas as imagens para você não ter dúvida, tá em promoção e você usando o cupom fica com preço top para você não deixar passar a oportunidade. Tá aqui o cupom exclusivo, você insere nesse campo cupom de desconto, justamente aqui, adicionou, pronto, garante desconto, vai de R$ 349,99 para R$ 218,69 no Pix, ou querendo dividir R$ 380,99 sem juros. Vou deixar o link fixado pelo comentário também na descrição do vídeo, clicou, comprou, usa o cupom BARA10, já sabe, e garanta aí mais oferta. Deu uma geral no site da Centauro, por sinal, tem muita promoção. Show de bola. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo aqui esse retrato da situação da tabela, e tá aqui, gente, a comparação, o comparativo envolvendo esses clubes da parte ali intermediária da tabela, que podem ser uma ameaça para o Bahia. Próximos jogos das equipes que lutam por G5 e G7. Mirassol, Bahia e Vasco tem 3 jogos em casa e 4 fora, enquanto os demais fazem 4 em casa e 3 fora. Ou seja, gente, a importância do Bahia vencer fora de casa. Mirassol tem Palmeiras e Flamengo entre os 3 jogos que fará como mandante. O Bahia tem confrontos diretos contra o 6º e o 7º. Demais jogos são contra o time da parte de baixo da tabela. Assim como o Bahia, o Botafogo tem 3 adversários do Z4. O Fluminense tem uma tabela absurda, pega nada menos do que os 4 primeiros colocados nas próximas 4 rodadas. Ainda tem Bahia e São Paulo. São Paulo tem jogo difícil em casa contra o Flamengo e 2 confrontos diretos como visitante. Assim como São Paulo, o Vasco também fará 2 confrontos diretos fora de casa contra Botafogo e Bahia. O Corinthians é outro, com 2 jogos de 6 pontos, mas com a vantagem de jogá-los em seus domínios. Tá aí, gente? Então a situação da tabela é essa. O Bahia tem aqui, ó, fora de casa agora, Atlético Mineiro e Inter. Depois em casa, Fortaleza e Vasco. E aí fora a Juventude, que deve estar rebaixado até lá. Depois o Sport em casa, deve estar rebaixado. E encerra com o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Então tá aí a situação. Vejo que o Mirassol pega exatamente aqui na última rodada do Flamengo, já pega o Fluminense, pega o Palmeiras, pega o Santos em situação de desespero. Então isso pode ser uma ajuda para o nosso tricolor de aço, né? Os demais também aqui nessa situação, inclusive o Botafogo já tem clássico, o Fluminense e Mirassol se pegam aqui, conseguem, enfim, né, um dificultar a vida do outro. São Paulo e Flamengo, né? Corinthians pega o RB Bragantino em desespero, enfim, né? O Bahia pontuar independente dos adversários e conseguir avançar agora. É pontuar fora de casa, não tem para onde correr. A informação é sobre essa reflexão bacana do nosso querido Caio Leone. Vamos trazer esse trecho aqui para depois de comentar um pouco mais sobre isso aqui. Com o comando de Wagner Mancini, conseguiu gerar muitas dificuldades para o Bahia, sobretudo com o Henrique Mosquera, com o Juninho Capixaba, com os contra-ataques que foram muito bem puxados por uma equipe que veio com uma ideia muito clara, muito consistente na marcação, com uma linha média com 5 jogadores, a última linha com 4, com o Eduardo Sacha sobrando. E o Ronaldo, que já foi muito criticado, mas vive boa fase, foi o protagonista da primeira etapa com 2 grandes defesas. Uma no cruzamento, onde ele consegue fazer uma ótima defesa de pontinha de dedo, e um pouco antes que o Eduardo Sacha sai cara a cara. E se o Santiago Arias não aparece para fazer a cobertura, talvez o Eduardo Sacha tivesse mais tranquilidade na definição, a bola acaba pegando na trave, mas o Ronaldo defende. Foi um Bahia que no setor de meio campo não se entendeu na primeira etapa. O Acevedo errou muitos passes, o Jean Lucas ficou sobrecarregado, o Rodrigo Nestor não apareceu. E principalmente o Luciano Juba, que gera muita vantagem, jogando pelo corredor central, ficaram presos na marcação do Eric Ramírez, do Gabriel. O Lucas Barbosa, pelo lado direito, fazia muito bem essa compensação do espaço e ajudava o Andrés Hurtado para que o Eric Pulga não conseguisse receber a bola com tanto conforto. Mas mesmo assim o Eric Pulga tentou na primeira etapa. Foi um jogador que se destacou em meio a um Bahia que estava desconectado com a partida. E o Henrique Mosquera,
que foi o jogador mais atuante, uma velocidade, uma potência física muito boa, consegue puxar o contra-ataque, acaba tocando para trás, e o gol do Matheus Fernandes, que tinha acabado de entrar no lugar do Eric Ramírez, lesionado, acaba abrindo o placar na Arena Fonte Nova. Foi um Bahia que entrou no desacerto e um Red Bull Bragantino que crescia, ganhava duelo, conseguia recuperar a bola e ligar os contra-ataques. Só que veio o segundo tempo. Com o segundo tempo, o Rogério Ceni precisou mexer. Tirou o Rodrigo Nestor, colocou o Michel Araújo, tirou o Kaique sai na primeira etapa porque sai lesionado, e entra o Thiago. O Kaique que não conseguiu gerar vantagem. E logo no início da segunda etapa, o Rogério Ceni tenta inverter. Coloca o Eric Pulga pelo lado direito, o Thiago pelo lado esquerdo, o William José mais centralizado. Mas o Bahia continuou tendo dificuldades no setor de meio campo. O Acevedo e o Jean Lucas tiveram complicações. O Jean Lucas que briga o tempo inteiro, tenta o tempo inteiro. Quando não está inspirado, busca a inspiração. É assim a vida do camisa número 6 tricolor, que está na pré-lista do Carlos Ancelotti, muito por isso, porque além de qualidade técnica, é um cara que não desiste da partida. Mas quando o Rogério Ceni entende que precisa sobrecarregar a entrelinha do Red Bull Bragantino, que acabou perdendo o Henry Mosqueira, ele coloca o Cauli, coloca o Eric de primeiro volante, Cauli no corredor central, para preencher esse espaço. O Bahia consegue um empate numa jogada belíssima, que o Jean Lucas participa e que o Cauli, ao modo Cauli, consegue dar um bom passe. A bola chega no Luciano Juba, que quando cruza, tem endereço certo. E ele encontra o William José, o artilheiro do Bahia na temporada, ele confere e empata a partida. O Red Bull Bragantino teve o seu momento, ou melhor, a maior parte do jogo. Mas jogar melhor a maior parte do jogo não significa que você vai conseguir um resultado positivo. E foi assim. No momento em que o Bahia empata a partida, o Bahia cresce, o Bahia toma conta do jogo, começa a circular a bola com mais velocidade, empurra as linhas do Red Bull Bragantino para trás. Aí, gente, né, o trecho que a gente traz para vocês. Quem quiser conferir, tá lá também no Instagram de Caio Leone, nosso Instagram também que a gente compartilhou. E eu trouxe isso por quê? Pela atitude do Bahia. É muito importante a gente destacar essa atitude e destacar as mudanças que foram feitas e que entrou em campo, porque isso mudou completamente o panorama do jogo. Foi o primeiro tempo abaixo do Bahia, o segundo tempo, principalmente depois do gol, para ali 29 minutos, e dali em diante, com a nação tricolor fortalecendo, realmente a gente teve muito mérito em conseguir essa virada. E vou dizer mais, o placar justo. Foi o Bahia quem no combo final teve mais condições e agrediu mais. Outra informação agora sobre essa resposta de Ceni é uma pergunta nossa na coletiva. Por sinal, a gente ia fazer outra pergunta, outras duas, né, sobre o time, sobre o jogo, o modelo de jogo, mas que saia um pouco dessa caixinha e trazer um debate importante a respeito de arbitragem no futebol brasileiro e para o Ceni, né, que é uma personalidade muito importante, é um personagem relevante no futebol e precisa falar a respeito. Vou trazer esse trecho aqui para depois comentar um pouco mais sobre isso. Tá aqui, gente. Vamos ver. Assim, muito de hábito, mas o jogador é muito chato brasileiro. Os goleiros, muita cera. Treinador, tudo chato. Tudo, sabe? Agora, temos que profissionalizar, claro, temos que dar mais condições para os caras. E outra coisa, instalar o VAR no Brasil, né? Pô, o VAR faz merda pra caramba aqui, hein, cara? O VAR atrasa o jogo, entra onde não deve, chama onde não precisa, gasta tempo do jogo pra caramba, sabe? Menos, né? E sejam mais objetivos, pô, se você tem a câmera lá de cima, você não... Uma coisa é você... por exemplo, você falou, o Cauli fez um corta-luz. Eu disse, eu acho que não foi corta-luz, mas o que eu tenho é um frame, uma imagem. O cara lá de cima tem de todo ano, não pode cometer erro. E outra coisa, quem jogou sabe quando é uma coisa... Quem não jogou é difícil mesmo fazer a interpretação. Mas eu acho que os árbitros estão sofrendo muito com esse auxílio de todo mundo falar no ouvido do cara. O cara já começa também a se perder um pouco. O Marcelo, que faz sempre arbitragem boas, hoje não fez uma arbitragem tão... acho que não foi tão... o Klaus, que eu tinha reclamado outra vez, fez uma puta arbitragem da última vez que veio. Então é muito... Mas se você puder dar mais condições para o árbitro, sem dúvida nenhuma, pagar melhor, remunerar melhor, corre menos riscos de... né, esse negócio de apostas, de tudo que existe aí, eu acho que é sempre bom. Aí, gente, o debate que é importante, né, e eu não queria deixar, a coletiva estava ali prosseguindo para o final, era um dos últimos a perguntar, não queria deixar que passasse em branco esse debate sobre arbitragem. Puxei para o jogo, mas estendi um pouco mais, e é um debate muito importante. É uma situação curiosa, de todos que estão em campo, ou seja, 11 de cada lado, mais o árbitro, porque os bandeirinhas estão fora, mas entra no combo também,
O único que não é profissionalizado é o árbitro, justamente a autoridade do jogo, né? Coisas que se vê de forma tão, para mim, sinceramente, incoerente, estranha, né? E ganha bem menos. Mas não é só pelo dinheiro, não. É pelo preparo, principalmente. Então, geralmente, por não serem profissionais, por não ser uma profissão regulamentada, eles têm que trabalhar em outras profissões. A arbitragem é um complemento, é surreal esse tipo de coisa. É um debate que a gente tem que ter. Para completar, vou trazer aqui informação importante sobre o mercado da bola e chama atenção pelo impacto. Tá aqui, gente, o Bahia despertando muito interesse aqui a colar. Reportagem da ESPN, Bahia recusa investidas da Europa e do Oriente Médio por Jean Lucas e Eric Pulga. Tá aqui, gente. Informação de hoje. Segundo apurou a ESPN, o Bahia recebeu propostas tentadoras por alguns de seus principais jogadores na última janela de transferências. No entanto, o esquadrão optou por não abrir negócio no momento. De acordo com fontes, o meio-campista Jean Lucas teve uma sondagem de um time da Rússia, que sinalizou a possibilidade de enviar uma oferta pelo atleta da seleção brasileira. Geralmente, inclusive, são ofertas altas, hein, gente? No entanto, o tricolor informou que sequer iniciaria tratativas naquele momento, e a proposta não foi formalizada pela equipe europeia. Jean Lucas, porém, segue sendo monitorado pelo mercado internacional e o Clube de Salvador aguarda novas investidas a partir da virada do ano pelo volante. Vejam vocês, hein? Além do meio-campista, o atacante Eric Pulga também foi assediado recentemente, mais pelo mercado do Oriente Médio. Muito dinheiro aí, hein, gente? Por sinal, foi bem ontem, Pulga, viu? Muito bem. O Bahia recebeu a proposta oficial de 8,5 milhões de euros, 52,8 milhões de reais na cotação atual, pelo ponto, em março deste ano, mas disse não à investida do mundo árabe. A ESPN apurou que o mesmo time fez um novo contato há algumas semanas para tentar reabrir a negociação, mas o esquadrão bateu o pé e informou que não daria sequência às tratativas. Vale citar que se tivesse aceita a oferta, o tricolor teria obtido um lucro expressivo com Pulga, já que comprou o atacante por apenas, aqui entre aspas, né, 18,8 milhões de reais do Ceará em janeiro deste ano. Tá aí, gente. Inclusive, voltou a ter contato o clube aí do Oriente Médio, então a proposta pode ser absurda, por mais que para mim Pulga valha muito mais. Sobre isso, porque eu estou trazendo esse detalhe, gente, que não sei se vocês sabem, não sei se eu falei sobre isso, Lúcio, na verdade, a primeira investida do clube do Oriente Médio foi muito menor, foi um pouco menos, na metade do valor que eles fecharam no final. E aí o Bahia bateu o pé firme e não. Depois de um tempo, aí sim que eles elevaram a proposta. Isso acontece, provavelmente pode acontecer com o Jean Lucas, provavelmente pode acontecer com o Pulga, são ciclos que vão acontecer, mas não é a prioridade do Bahia. De todo modo, o Bahia se insere cada vez mais forte no mercado da bola. São duas peças estruturais. Se tiver que vender, duas questões. Tem que vender muito alto e trazer alguém que reponha com muita, mas muita qualidade. Antes disso, o Bahia tem que chegar um pouco mais longe, estabilizar o elenco e ganhar títulos. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos. E aproveita aí, gente. Essa promoção da Centauro. Tamo junto, saudações coloridas e até a próxima.